você nasceu. Toda a sua turma vem e juntos vão cantar o parabéns. Parabéns, parabéns, é o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. A história das pessoas com deficiência reflete mudanças significativas nas atitudes sociais e políticas ao longo dos séculos. Desde a antiguidade, como civilizações como o Egito, havia sinais de cuidado e respeito, desde os seus civis até os mais altos nobres, como os dos faraós. Mas, em contraste, na Grécia e Roma, eles eram frequentemente marginalizados e excluídos da sociedade. No entanto, na Idade Média, a visão religiosa totalmente predominante mudou um pouco o pensamento de exclusão das pessoas com deficiência, mostrando então que eram criaturas de Deus e precisavam de cuidados. No Renascimento e Iluminismo surgiram esforços educacionais. Mas no século XIX, embora tenha havido avanços na medicina, o isolamento das pessoas com deficiências eram predominantes. Com as guerras mundiais que ocorreram no século XX, aumentaram o número de pessoas deficientes, impulsionando a reabilitação e a integração social. Mas nos anos 60 e 70, com os movimentos dos direitos civis, inspirou leis. No Brasil, por exemplo, as histórias das pessoas com deficiência passou por transformações significativas. No período colonial e império, eram vistas como objetos de caridade sem políticas públicas. No século XX, surgiram instituições como o Instituto Benjamin Constant, e movimentos de inclusão começaram a emergir no século 60 e 70, culminando na Constituição de 1988, que garantiu diversos direitos específicos. Nos anos 90 e 2000, lei como Lei de Cotas e a ratificação da Convenção da ONU promoveram ainda mais a inclusão, e em 2015 a Lei Brasileira de Inclusão consolidou esses direitos. Apesar dos avanços, o Brasil enfrenta desafios como barreiras arquitetônicas, discriminação e falta de recursos. A trajetória das pessoas com deficiências no Brasil evoluiu de uma abordagem assistencialista para uma perspectiva de direitos e inclusão, com avanços legislativos e políticos, embora os desafios ainda persistam. Este documentário mergulhará nas experiências dos universitários com deficiência do Centro Universitário Maurício de Nassau, explorando os desafios que enfrentam em sua jornada educacional e destacando a importância de promover uma educação verdadeiramente inclusiva para todos. Meu nome é Mariane, eu tenho 26 anos e a minha deficiência é visão monocular. No caso, eu enxergo somente do olho esquerdo. Olá, gente! Sou Juliana Veras, tenho 20 anos e faço o curso de Psicologia na Uninassal. Boa noite, como é que vocês estão? Estão bem? Eu me chamo Luiz Alberto de Oliveira Filho, mais conhecido como Luiz Filho, ou mais conhecido como LF7. Eu me chamo Luzia, eu tenho 42 anos, sou assistente social e estou agora no momento cursando Direito aqui na Uninassal. Sou deficiência auditiva, na verdade eu não nasci com essa deficiência, eu adquiri a partir dos meus 35 anos. A minha deficiência, na verdade, segundo os médicos, é uma questão hereditária devido a uma doença chamada Síndrome de Meniere. Então, eu sou deficiência auditiva, não nasci com essa deficiência, mas adquiri ao longo da minha idade. E por quê? No caso, seria por conta que minha mãe, ela teve toxoplasmose quando estava gestante de mim. Como foi assintomático, ela descobriu só bem perto do meu nascimento. Então, no caso, eu tenho toxoplasmose. Eu tive, no caso, toxoplasmose congênita. E
a partir que eu fui crescendo, eu fui perdendo a visão do olho esquerdo. Mas graças a Deus, quando eu tinha os meus 2 anos de idade, estabilizou ao ponto de eu só necessitar de usar óculos mesmo. Justamente porque veio outros problemas de visão, como hipermetropia, astigmatismo, coisa que o óculos ele consegue, então, ajustar. E no caso, eu enxergo somente do olho direito. Mas eu me considero uma pessoa super normal, né? Mas no sentido que eu consigo fazer tudo que as outras pessoas fazem, né? Consigo me movimentar normalmente, consigo ver, então, tipo, no caso, como uma pessoa normal. Então, eu não tenho, sou adaptada desde os 2 anos de idade, então, não tenho, assim, obviamente que coisas do dia a dia, como usar óculos 3D no cinema, porque fica um óculos em cima do outro. No caso, eu não me sinto segura para dirigir no trânsito por conta de enxergar somente do olho esquerdo. Às vezes a pessoa vindo do lado esquerdo, às vezes eu não posso estar percebendo ela. Então é mais nesse sentido, né? Porque querendo ou não, todos nós temos as nossas peculiaridades e essas talvez sejam as minhas. Autista nível 1, já havia essa suspeita com 3 anos de idade quando entrei na escola, porque eu não gostava de toques, eu tinha dificuldade de socializar. A minha mãe não percebeu isso no início como problema. Só quando a escola foi alertar sobre isso, disse que era para procurar um psicólogo infantil, um neurologista, neuropediatra no caso, né? Aí tive sim muito acompanhamento, eu tive muito apoio familiar também e foi fechado o diagnóstico entre 6 e 7 anos, mas eu não sabia do meu diagnóstico. A minha mãe tinha receio de me contar por uma possível reação negativa, mas com 12 anos eu descobri por conta própria, porque eu tinha pedido para minha psicóloga fazer uma declaração para eu não participar de aula de educação física e estava escrito que eu tinha transtorno de ansiedade generalizada e síndrome de Asperger, como era escrito na época. Foi raiva à primeira vista, não foi aceitação à primeira vista. Eu não gostei, na minha cabeça achava que síndrome de Asperger era uma doença. Eu não aceitei isso. Mas, enfim, eu entrei em negação, não queria saber, mas uma professora minha de biologia, a Nancy Naira, entre 9º ano, ensino médio, 1º ano do ensino médio, ela falava do filho que falava inglês, que tinha 5 anos na época e tinha hiperfoco em dinossauros, trens. Ela falava dele com tanto orgulho e eu acabei criando um apreço, apesar de não conhecer o garotinho. E ela chegou a me convidar para participar do primeiro Congresso Internacional de Autismo, porque ela achava que com a minha história, com a minha voz, eu pudesse inspirar muitas pessoas. Ela também era palestrante, ela era psicóloga também, estava dentro do congresso como participante e conseguiu me incluir lá. Aí, em 2019, participei do 2º Congresso Internacional de Autismo, cantei de novo, participei de outro congresso que é o Teresina Te Ama e também participei do lançamento da carteira de identificação do autista no Palácio do Karnak. Eu e minha família, a gente foi descobrir que eu era autista em 2017, né? Foi quando eu comecei a entrar na escola, né? Só que antes, minha mãe e meu pai, eles pensavam que eu era uma pessoa normal, antes. Mas quando eles viram esse meu comportamento, eles foram percebendo que eu sou uma pessoa diferente das outras pessoas. Como eu falei anteriormente, eu não nasci com deficiência auditiva, eu adquiri aos meus 35 anos e a descoberta foi
já foi bem desafiadora, porque é mais complexo essa aceitação de quando você já nasce com ela, já nasce com a deficiência, você conviver com a deficiência já faz parte da tua vida. Outra coisa é quando você já adquire com uma idade mais avançada. Eu, com meus 35 anos, comecei a sentir os primeiros sintomas da doença. Como eu falei, eu perdi a minha deficiência auditiva devido a uma perda, devido a um processo de uma doença chamada síndrome de Meniere. Essa doença é muito complicada, ela não tem cura, ela é um tratamento para o resto da minha vida. E ela me traz muitas consequências. Por exemplo, a pior delas é a deficiência auditiva, mas eu tenho síndrome de vertigens, eu tenho sequências de vertigens intensas, eu tenho náuseas, eu tenho vômitos, eu tenho cefaleia intensa. Então, no momento das crises, a única coisa que eu não sinto é dor. Eu só sinto episódios de desmaios e, consequência desses problemas, existe a perda auditiva. Então, ela não tem cura, tem um tratamento através de medicações. Então, desde que eu adquiri que eu descobri, na verdade, essa patologia, eu comecei a me medicar. Naturalmente, eu não aceitei no primeiro momento. Eu tinha uns 35 anos de idade e eu não aceitava o fato de estar ficando surda a cada dia. Então, eu sentia zumbidos frequentes, né? E muitas tonturas. Então, naturalmente, eu fui procurar um médico da cabeça, porque eu estava tonta, procurei um médico só da cabeça, né? Eu estava procurando um neuro para saber se eu estava... Pareciam sintomas de gravidez, na verdade. Era enjoo, sonolência, fraqueza e episódios de vômitos, tonturas, parecia mais a gravidez. Procurei também um ginecologista. Se fosse o caso, 9 meses depois eu estava curada, né? Só que não, foram episódios mais frequentes de tonturas, né? De vertigem, e no médico ele passou vários exames para fazer diagnóstico mais completo. E quando veio o diagnóstico através do último exame, já foi diagnosticada a minha perda auditiva com 45% automático naquele momento. Meus 35 anos de idade eu já tinha perdido 45% da audição, então é muita coisa. E aí já foi passado para mim, além da medicação, o uso de prótese auditiva, que eu uso atualmente, né? Que eu já comecei a usar, na verdade, muito tarde, porque eu não aceitava o fato de ter perdido a audição e estar naturalmente ficando surda. Porque, segundo o médico disse, vai chegar um momento, que eu não sei quando, nem que horas, nem em que momento vai chegar, o momento que eu vou ter uma perda de 100%. Aconteceu com meu pai, por exemplo, e já aconteceu com outros membros da família, da parte do meu pai, já perderam a audição 100%. Hoje, né, atualmente, eu já estou com perda de 85% e o meu grau de perca é um grau severo. Então, tem sons que eu não escuto em hipótese alguma e nem vou mais escutar. O que eu já perdi. E a minha perca auditiva é bilateral. Então, os 85 que eu tenho de perda de um lado, eu também tenho de outro. Então, essa questão de dificuldade de aceitação é muito natural, principalmente quando você adquire um problema desses de uma certa idade já, né? Você não nasceu assim. Então, se torna tudo mais difícil. Você tem que se habituar a conviver com a deficiência que anteriormente você não tinha. Então, realmente é desafiador. É um processo longo de aceitação. Você tem que passar você tem que ter uma base muito boa na tua vida para você não conseguir entrar em depressão, para você não conseguir se isolar do mundo, porque essa questão dessa deficiência, de você realmente não conseguir ouvir tudo, envolve muita coisa. Por exemplo, a convivência com as pessoas, o convívio social, o diálogo com as pessoas, nem sempre você consegue. Por exemplo, assistir uma TV, ir a um cinema, ou um show de humor, ou uma festa, não dá mais para conviver com isso. Então você tem que abrir mão de muita coisa por conta de deficiência que você não tinha. Por exemplo, devido ao meu problema, eu não posso mais ir para o cinema, mesmo com o aparelho auditivo. Por quê? Porque o aparelho auditivo, eu não escuto só o som da tua voz. Todos os sons do ambiente, eles têm uma frequência
no mesmo nível. Então, o que eu vou ouvir? A tua voz, eu vou ouvir o fundo musical, eu vou ouvir o grito de alguém, eu vou ouvir a passada de alguém, eu vou ouvir o barulho do ar-condicionado, tudo no mesmo nível de altura. Então, é muito complicado essa questão do teu cérebro e a adaptação do que você vai ouvir, do que você precisa ouvir, do que você quer ouvir. Naturalmente, é um desafio. Então, assim, para mim, hoje estar aqui, depois de tantos anos que eu comecei a fazer direito, há 19 anos atrás, e eu cursei os primeiros 3 períodos como eu estou hoje também. Mas devido a um outro problema de saúde, eu tive que trancar o curso. Mas eu não tinha nenhum problema de saúde em relação à minha deficiência como eu tenho hoje, né? Então surgiu uma outra situação, um outro obstáculo, uma outra situação mais difícil que eu pudesse até desistir. Porque estar na sala de aula hoje, com a minha deficiência, em meio àqueles 50 alunos ali, o professor falando na tua sala, é muito complicado. Você compreender tudo que o professor te diz em sala de aula e ao mesmo tempo 2, 3, 5, 10, 15 alunos estão falando ao mesmo tempo. E você não sabe o que você vai conseguir compreender. É muito complicado. Então, assim, hoje a deficiência não me traz nenhum benefício, né? Apesar das pessoas falarem que quem tem uma deficiência tem um ponto, tem uma vantagem no concurso, tem uma vantagem nisso. Para mim, não tenho nenhuma vantagem. Para mim, só tem desvantagens e muitas perdas, né? Eu não consigo mais estar num ambiente com as minhas colegas, com os meus amigos, e todo mundo contar uma piada e todo mundo rir da piada. Eu vou ser a única que eu não vou conseguir rir da piada, porque eu não entendi, eu não escutei a piada. Então, para mim, isso é muito ruim. E estar na sala de aula dos meus 42 anos e com essa deficiência se torna ainda mais desafiador, porque eu tenho que tentar escutar o professor, e nem sempre eu estou escutando o professor. Eu tenho que focar nos lábios do professor, no gesto do professor, e estudar também sozinha. Então é bem mais difícil para mim. Então a pessoa que tem a deficiência, ela tem inúmeras vulnerabilidades, né? Então ela tem, além de ter perca, ela tem ainda as questões de transtornos psicológicos que a gente faz, a tristeza, é tão complicado. Então, se você não tiver uma base, uma família, pessoas do teu redor que te ajudem, ter um psicológico bom, ter uma força de vontade, ter os pés no chão e a firmeza na perspectiva do que você quer realmente para a sua vida, você desiste. Porque é muito ruim. Você está em meio a um convívio social e você não pode adentrar nos assuntos da sociedade porque você não escuta o que a sociedade quer te dizer. Então, sim, surgem inúmeras situações, mas desistir ainda não faz parte dela na minha vida. Eu sou muito insistente em tudo que eu quero. Então, para mim estar aqui hoje, cursando direito, que é um sonho que eu tenho de longas datas, longos anos, é uma coisa que eu quero, é uma coisa que eu vou fazer, que eu vou concluir, e eu vou até o fim. E eu não vou desistir, como eu desisti há 19 anos atrás. Eu fiz outras coisas também que eu sonhei a fazer, realizei, graças a Deus, mas não é por conta dessa doença, não é por conta dessa deficiência também que vai me impedir de chegar onde eu quero chegar. Eu tenho certeza disso. Enfim, sobre se eu senti alguma dificuldade perante a minha vida, seja na escola e no ambiente universitário, no caso, em certos momentos a gente se pergunta, né, sobre a deficiência, etc. Mas não foram coisas que me fizeram eu não persistir. Mas era a questão de muitas vezes eu sentar na frente, na escola, por exemplo, que as crianças às vezes não compreendiam por que eu tinha que sentar naquele lugar. E por conta do meu campo de visão também. E nas universidades também, porque como a universidade não tem um lugarzinho marcadinho, né, algumas pessoas elas não compreendiam, porque eu sempre
pedia para alguém ou chegava bem cedo para ficar sentada na frente, justamente para ficar no ponto bom para poder visualizar tudo, porque pelo menos é o que eu acredito. Se uma pessoa ela já está bem, ela consegue enxergar, tem um campo de visão muito bom, talvez ela não tenha tanta necessidade de sentar na frente como eu poderia estar sentada. E é só mais isso que as pessoas às vezes não compreendem e etc. Mas em questão de me ferir ou fazer com que eu me sinta menos pessoa, nunca me aconteceu. Obviamente, em uns casos ou outros, a gente fica assim, se perguntando sobre por que as pessoas podem estar pensando daquele jeito. Uma vez eu fui fazer um concurso público, né? Concurso público não, era um processo seletivo na profissão, na primeira profissão que eu me formei, que no caso eu sou assistente social, né? E aí eu fiz, e eu tinha pedido a prova ampliada, e no caso a prova não veio ampliada. Eu fui questionar, e aí no caso o rapaz que tava lá, ele usou um termozinho muito chato, e que eu fiquei assim, cara, eu não sou resumida a essa palavra que essa pessoa falou. E me deixou bem chateada, mas isso não fez com que eu pontuasse muito bem o processo seletivo. E muito menos eu deixasse de fazer a prova. Então eu acredito que talvez sejam essas coisas, esses comentários que às vezes chateiam. Mas isso não faz que eu desista de estar frequentando os locais públicos ou desistindo de algum trabalho, desistindo de alguma coisa por conta disso. Muito difícil, né? Porque eu moro longe, né? Para quem não sabe, eu moro lá na Avenida Monsenhor Antônio Sampaio, né? Próximo ao Toureiro da BR, né? É a estrada que liga a cidade de Parnaíba e outras cidades, né? E como a distância é muito longe, às vezes eu tenho que vir de carona, né? E tenho que voltar também de carona. Se não dá certo eu voltar de carona para casa, eu ligo para o meu pai, ou para a minha mãe, ou para o meu irmão, aí eu volto para casa, né? Mas assim, voltando aqui, né, para a faculdade, né? No começo foi mais ou menos, sabe? Aquele período, vamos se falar assim, né? Para eu me acostumar, né? Para eu ir pegando o jeito e tal, para mim ir vendo como é que eu ia me encaixar, né? Nesse campo vasto que é a faculdade, né? Como muitos chamam, é a universidade, né? E no começo foi um pouco fácil, mas também foi um pouco difícil, né? Porque eu tinha que me adaptar a algumas coisas, né? E assim, eu percebo hoje que a faculdade, ela aceita sim alunos que têm autismo, só que por outro lado, eles não fazem questão nenhuma por esses alunos. Eu posso falar mesmo da minha própria sala, né? Que tem eu e tem meu colega Vanderlei, que ele é autista também, né? Não só eu, ele e o meu grupo, a gente é visto como pessoas que não têm valor, sabe? É tanto que para a gente ser incluído em algum trabalho, eu tive que fazer um teatro, sabe? Eu tive que me deitar no chão da sala para poder a professora ver e me encaixar no grupo, sabe? Muitos dizem, mas só que isso não é a forma correta. Claro que não é, mas se a gente refala, cansa de falar, grita, fala de novo, refala de novo. Aí o único jeito que tem é a gente fazer teatro, né? Pode ser bom ou pode ser ruim, né? Nesse caso para mim foi ruim, mas o que eles
aprenderam que não pode deixar essas pessoas de fora quando vai fazer algum trabalho, sabe? E assim, eu vejo muita discriminação aqui. Não só isso, mas também é o bullying. Quando eu comecei aqui na faculdade foi muito difícil a questão de adaptação. Afinal, eu cheguei aqui em Parnaíba e de repente chegou a pandemia. Eu nasci em Teresina, aí no finalzinho de 2019 eu vim pra cá e aí fiz 2º ano e 3º ano do ensino médio virtualmente e na faculdade entrei presencialmente. E foi uma mistura de tudo, de medo, de insegurança. Mal entrei, já quis trancar, porque foi tudo muito novo. Eram alunos novos, matérias novas, professores novos, ambientes novos, métodos novos. Eu dava para enlouquecer no início, mas aos poucos eu fui me adaptando. Sobre uma mensagem que eu posso estar deixando para as pessoas com deficiência que querem estar no ambiente acadêmico, universidade, é quem venham. Que é importante ter pessoas nesses locais, justamente para entender que nós também fazemos parte do meio. A questão da inclusão, a gente tem que estar incluído. Tem que ter pessoas com deficiência sendo advogadas, sendo psicólogas, sendo fisioterapeutas, sempre vencendo os limites. Porque eu acredito que a gente não tem que ser excluído ou somente se adaptar a cursos que cabem à nossa deficiência, mas não, a gente está ali e vê que os cursos também podem, as profissões também podem se adaptar a gente. Porque esse é o começo da inclusão. O mundo não é somente para as pessoas que estão ok, mas sim para as pessoas que também têm a deficiência, porque é muito fácil uma pessoa se adaptar sendo 100%. Tipo, uma pessoa normal, porque não existe pessoa normal, né? Mas dentro dessa caixinha do normal a pessoa se adapta. Já pessoas com deficiência muitas vezes se sentem restringidas por conta disso. Mas a mensagem que eu deixo é justamente: venham e frequentem, deixem a marca de vocês, justamente para outras pessoas com deficiência verem e estar também nesse meio, que o local ele é de todos. Para as pessoas que querem entrar na universidade, mas que têm muita insegurança por conta da deficiência, dos receios, das limitações, a parte da faculdade é muito importante para a sua formação, não diria só acadêmica, mas também na parte da socialização e tudo. O que eu quero dizer aqui, o que devo dizer aqui, não deixe ninguém te rotular. Nunca deixar de sonhar naquilo que quer. Se quer ser um professor, vai lá, corre atrás. Quer ser um mecânico? Vai lá, corre atrás. Quer ser um pintor? Corre atrás. Quer ser médico? Corre atrás. Só não deixa pessoas negativas dizerem que você não sabe ou que não presta, né? Para todas as pessoas, né, com deficiência que desejam frequentar um ambiente acadêmico, eu digo que você é capaz e que você merece, né, ter acesso à educação, né? Veja que às vezes a nossa impossibilidade que a gente vê, os obstáculos que a gente passa, eles não devem incapacitar a gente desse direito que a gente tem, que é o acesso à educação, à informação, ao aprendizado. Então, assim como eu, que adentrei nesse sonho, né, que agi com toda a segurança que eu me sinto hoje, mesmo com deficiência, eu tenho certeza que assim como eu entrei, você também pode entrar e você também pode conseguir. Você tem, dentro de um ambiente acadêmico, a única coisa que você precisa para conseguir ter a sua maior força de vontade. Você tem que querer,
né? E se você precisar de ajuda, você procura conversar com a instituição, com os professores, com o colega, fala da sua limitação, né? Para que você consiga, dentro do ambiente acadêmico, ter mais acessibilidade, seja mais fácil a compreensão dos outros pela sua deficiência, se tornar mais acessível, né? Porque o nosso maior impasse de entrar no ambiente acadêmico com deficiência, seja ela auditiva, visual, seja ela qual for, é a insegurança, é o medo. Então, se você tiver a força de vontade, se você tiver uma base, se você quiser realmente, nada te impede. Então, todos nós somos aptos a realizar os nossos sonhos, seja com deficiência ou sem deficiência.